Vou explicar o porquê dessas flores. A casa deu o hábito de homenagear lembrando quem são os mentores, quem são as pessoas que colaboraram com essa casa. Nas atas mais antigas, lá de 48, tem a primeira vez, primeiro Natal, primeira vez que vai se lembrar do Padre Antônio do Amaral, a citação lauana. Então sempre faz essa lembrança. Por quê? É claro que os mentores não se importam muito com as flores, eles gostam da lembrança. E por quê? Eles são bons amigos, a gente lembra deles, fala deles. E ao tempo de quando eles estavam encarnados, era uma data de aniversário. Tinha uma irmãzinha que a Fátima que conhece, ela tinha uma memória para lembrar. A gente podia esquecer, hoje é dia do Antônio Oliveira, hoje é dia da Dona Lavide, depois do pai Manuel. Manuel Alves da Silva é um dos mentores dessa casa. Ele colabora muito com a gente, incessantemente. Se a gente fizer prece ou não fizer, se a gente orar, ele vai lá naquele ânimo. Eu não comentei da gente fazer pelo pensamento e o abraço. Se eu estiver precisando, eu peço para Jesus, eu tenho vínculo com essa casa, alguns dos irmãos aqui vão nos ajudar. Então nesse momento a gente vai ligar o nosso Wi-Fi aqui, o nosso sentimento aqui. Vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso por essa oportunidade boa e justa, que a gente possa aproveitar. Hoje vamos aprender com o nosso irmão Kleber sobre o livro dos Espíritos, que somos nós, Espíritos encarnados, e voltaremos ao plano espiritual. Então é importante nós sabermos cada vez um pouco mais sobre o livro dos Espíritos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, na medida que vamos aprendendo, compreendendo e se melhorando, e não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal, que assim seja, graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. É sempre um prazer sempre retornar à casa. Gosto muito. Sempre é um estudo é um livro que eu gosto muito, né? Eu leio direto, então é importante a gente sempre estar estudando. E dando continuidade aos estudos que me passaram, então hoje nós vamos começar a partir da questão 68. E aí nós vamos falar de um tema bem interessante, que é a vida e a morte, né? Parece às vezes a gente diz, não, isso a gente sabe, tranquilo, né? Não, mais ou menos. Vamos acompanhando um pouquinho. Kardec pergunta na questão 68, ele fala, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Antes da gente ver a resposta que é curtinha, o que vocês acham? Qual é a causa da morte de um ser orgânico? Por que ele morre? São vários. Doença, acidente. Sim, várias situações, né? Mas a doença vai causar um agravamento de algum órgão. Uma falência dos órgãos? Isso, ele põe aqui o esgotamento dos órgãos. Né? Esgota, a gente geralmente ou morre por várias situações que decorrem disso, ou de um órgão específico. Então, a causa da morte, então, é o esgotamento dos órgãos. Só que eu gostaria de dar uma frisada aqui, uma questão que às vezes as pessoas parecem ser igual, mas não é. Então é bom a gente esclarecer. Você sabe a diferença entre morte e desencarnação? Mesma coisa? É diferente? Olha, tá vendo? Hoje a gente está pensando. Então, se a gente for ver num sentido bem amplo, seria semelhante. Mas a morte, como o próprio Kardec coloca, e os espíritos respondem, que a morte dos seres orgânicos pelo esgotamento dos órgãos, a morte se caracteriza pela morte de uma parte física, né? Do corpo físico. A desencarnação é quando o meu espírito se separa deste corpo. Então só vai ocorrer desencarnação com a morte do corpo, né? Uma está ligada à outra, mas não necessariamente
é a mesma coisa. Certo? Por quê? Porque nós meio que, não é que meio que morremos, mas a gente faz um treino da morte toda noite. Toda noite a gente dá uma treinada. Quando a gente dorme, né, o nosso espírito, o perispírito, ele se desdobra, ele sai do corpo, viaja, vai para outros lugares, ou às vezes fica mesmo do lado da gente ali. Então a gente faz esse treininho da saída do espírito, do perispírito, do corpo. Ficamos ligados ao corpo. Quando a gente morre, né, há esse rompimento desse laço entre o corpo e o espírito. Outra questão interessante, antes da gente continuar. Há possibilidade de, a partir do momento que ocorre a morte do corpo físico, né, ocorreu a desencarnação, é a possibilidade, então, do espírito falar assim, eu acho que eu não curti, vou voltar. Tem como ele voltar? Não. Não dá. A partir do rompimento dos laços que ligam o corpo ao espírito, não há retorno. Certo? Então, aqueles filmes que a gente assiste, o cara voltou, não é assim que funciona. Tá bom? É bom a gente, às vezes, parece um assunto meio assim, né? Meio mórbido, mas nós falamos de morte, mas a gente precisa entender muitas situações da morte. Né? E aí, Kardec continua. Poder seria comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada, ou seja, uma máquina com problemas? E aí ele fala assim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. A vida do corpo, né? A vida física, daquele corpo físico. Então, nós somos uma máquina. Esta coisa que vocês estão vendo aqui, né? A parte física é uma máquina que tem prazo de validade, né? Ela vai ter um tempo maior e ela vai se esgotar. Tanto que a gente faz isso com os nossos objetos inanimados também, os objetos que não têm vida, certo? Quando o carro não está funcionando, o que a gente fala quando ele não pega? O carro morreu. Não fala? Né? Quando o celular tá lá e não funciona de jeito nenhum, meu celular morreu. A gente classifica a morte a esses objetos também. Aliás, Kardec põe uma explicação depois, que ele vai falando da questão dos aparelhos, que nós seríamos como se fossem aparelhos que recebem, esses aparelhos que nós temos corriqueiramente, seríamos nós, este corpo. Né? Como não tinha celular na época de Kardec, a gente pode fazer uma alusão ao celular nosso. Então, nós somos isso aqui. Certo? Quando acabar a bateria, não tem mais jeito, bateria pifou e tal, o celular acabou, certo? Eu tenho que trocá-lo, não é? Mas eu posso, através do chip ou então dos dados na nuvem, passar os dados para um outro celular, não é? É o que acontece com a gente. Né? Quando acabou isso aqui, acabou. O corpo físico acaba, mas os dados que eu tenho armazenados passam para um outro corpo. Né? Então, quando vocês ligarem o celular hoje, vão olhar e falar, olha, somos parecidos. Somos parecidos, mas é mais ou menos, porque a gente transfere os dados. É um jeito meio filosófico de entender, mas é uma explicação interessante. Tá bom? Aí ele continua na questão 69, que eu acho muito interessante essa questão, que Kardec pergunta, por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a dos outros órgãos? Então, por que uma lesão no coração causa uma morte mais depressa? A espiritualidade vem e fala, o coração é a máquina da vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Ele é um órgão importante, mas não é o órgão principal também que gera uma morte rápida. Se eu sofrer uma lesão no fígado, por exemplo, com alguma perfuração no fígado, eu tenho 2 horas de vida.
Passou de 2 horas, acabou, porque o fígado também faz a filtragem. Então, rompeu o fígado, só tem 2 horas. Se eu tenho uma lesão no pulmão, também não duro muito. Então, são órgãos essenciais à vida que geram também precaução, mas não é algo principal. Não vamos dizer então que quem controla o corpo, quem é o órgão principal ou quem é o chefe do organismo é esse ou aquele órgão. Cada um tem a sua função. Né? Não adianta eu falar que o cérebro é mais importante ou o outro órgão, todos são órgãos, tá bom? E uma curiosidade, você sabe qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. Todo mundo fala coração, pulmão, é a pele. E aí ele continua aqui, ó, falando assim: qual que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? Então vocês já viram nas outras questões que o princípio vital é uma energia, uma quantidade de energia que carregamos no nosso corpo, né? Que a gente tem o nosso princípio vital aqui determinado. Ele não é igual para todos, certo? Ele não tem uma quantidade igual para todo mundo. Tem gente que tem um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas ele é o que dá vitalidade aos órgãos, aos seres orgânicos. Quando eu falo seres orgânicos, vamos pensar em plantas, em animais, que também têm princípio vital. Eles também têm essa energia. O que eles não têm é o princípio inteligente, que nós temos. Aí nós vamos depois discutir, um pouquinho depois mais para frente, princípio inteligente, né, e inteligência de outras situações. Mas primeiro vamos ficar com essa informação. Então, o princípio vital tem em todos os equipamentos ou seres orgânicos, tá? Plantas, animais, todos que são a base orgânica têm este princípio vital. Então, ele fala aqui, efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem. O que acontece? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa da onde saiu. Então, quando eu morro, meu corpo morre, né? Vamos pensar em corpo, não vamos falar agora em espírito. Meu corpo morre, ele vai lá, ele vai ter a decomposição natural, né? Vai se decompor e aquela questão, a matéria orgânica volta para o meio ambiente. Não é assim que funciona? É o ciclo. E o princípio vital, ele passa para a massa para depois ser distribuído também para as outras pessoas. Eu gosto sempre de frisar quando eu estou falando sobre o princípio vital, que o princípio vital é a mesma questão que a gente, vamos dizer que nós estamos com o princípio vital lá para viver muitos anos, né? E aí, vamos imaginar de novo em situações inorgânicas, vai? Vamos imaginar um carro. Quando eu pego um carro zero, bonitinho, certo? Funcionando, tudo bonitinho, e eu encho o tanque daquele carro. Enchi o tanque do carro. Se eu dirigir direito, se eu trocar de marcha no tempo certo, se eu não acelerar muito, se eu não esgotar, né? Se eu não forçar muito o carro, eu tenho um consumo daquele combustível por uma certa quilometragem, não é isso? Agora, se eu sou aquela pessoa que agora eu gosto de acelerar, estico as marchas até explodir, fazer aquele barulhão todo, eu vou ter o mesmo consumo igual ao outro? Não, eu tenho um consumo menor. É a mesma questão do meu princípio vital. Eu venho com uma quantidade de princípio vital para durar alguns anos. Mas se eu exagero, prejudico, começo a utilizar, jogar substâncias negativas e substâncias nocivas a este corpo, este princípio vital vai reduzir o seu tempo e aí eu não vou ter uma vida tão longa por um uso inadequado desta máquina, que nós somos uma máquina. Então, nós viemos aqui, né, para também preservar esta máquina, porque quanto mais tempo eu estou aqui,
mais eu aprendo, mais eu resolvo as minhas situações reencarnatórias e mais eu consigo alcançar meu grau evolutivo. Mas eu não posso abusar dele. Porque se eu abusar dele, eu sofro as consequências. Não é? Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano está com 50 anos, já está todo estourado. Por quê? Ele também abusou. Né? Abusou. E aí, não adianta a gente falar simplesmente, vou morrer mesmo. Hoje eu ouço muito desse. Tem uma cunhada que ela fuma. Você para com isso, a gente tenta convencer, mas eu vou morrer mesmo. Tudo bem, você vai morrer, todo mundo vai. Mas o jeito que vai e o tempo que vai ser mais rápido, né, é diferente. Então, o princípio vital é nessa quantidade. A gente vem com essa carga. Nós viemos com uma carga de princípio vital para continuar, sei lá quanto tempo. E aí eu posso diminuir. E também pode acontecer o contrário. Eu posso também, de acordo com as minhas escolhas, a minha vida, esticar este princípio vital, né, e continuar mais tempo. Às vezes até por mérito nosso, às vezes a própria espiritualidade interfere nesse caso. Tem uma história interessante no livro A Vida Continua. Quem não leu, eu indico, muito bom, só que eu gosto sempre de falar, vai ler A Vida Continua, pega um caderninho assim, vai anotando o nome dos personagens, porque é uma mudança muito grande, mas é bom e interessante. Então, acontece o seguinte, tem um rapaz, um senhor, que tinha um amigo, e esse amigo tinha uma esposa que ele gostava, né, esse amigo dele, e aí ele vai e foram caçar e mata este amigo, né? Matou o amigo e ele ficou com a esposa. Pois muitos anos depois, eles já idosos, né, este rapaz que foi morto volta, né? Ele tem que voltar e ele volta para o convívio deles. Ele vai receber este amigo dele como um filho, só que eles não têm condições de terem filhos, e aí ele tem um filho de uma amiga deles lá que não poderia ter filhos, quer dizer, teve o filho, mas não poderia criá-los, e deixa essa criança com eles, né? Mas o período de vida dele já não era muito longo. Aí a espiritualidade, aproveitando essa oportunidade, dá um período maior para ele, dando mais princípio vital, para ele continuar um pouco mais, para ter um convívio com essa criança, para tentar resolver as arestas com ele. Então, há essa possibilidade também, de eu receber um pouco mais para continuar com a minha função. Né? Às vezes a gente está fazendo algo que é importante, que vai ser interessante não só para mim, mas com todos, então eu posso aumentar esse meu quantidade de princípio vital. Se eu economizo direitinho, igual o tanque de combustível, eu continuo, tenho mais tempo. Tudo bem, hein? Bom, então, Kardec depois ele vai fazer um texto muito interessante, que depois ele fala, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante que em cada indivíduo, que nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidades apenas suficientes. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mas tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade do fluido vital se esgota, pode se tornar-se insuficiente para a conservação da vida. Se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém, o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo ao que tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então também há a possibilidade de ter as trocas e o fluido vital. Né? A gente consegue muitas vezes também fazer isso, mas também tem o merecimento de quem está recebendo. Tudo bem até aí, morte e vida, tranquilo? Todo mundo está sabendo? Tem, depois se vocês quiserem aprofundar no livro da Gênesis, o capítulo, acho que é capítulo 12, que vai falar sobre morte e vida, e ele detalha muito mais a questão da vida inorgânica, da vida orgânica, das plantas, tudo mais interessante, né?
É bem mais detalhado essa explicação. Eu indico bastante. E aí nós vamos falar de um outro termo, que é na continuidade, que ele vai falar sobre inteligência e instinto. Outra coisa que se confunde bastante. A inteligência e instinto. Aí ele pergunta na questão 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Veja bem o que Kardec possivelmente pensou nessa... Então, se eu tenho um princípio vital que eu recebo do meio, né? Essa inteligência vem junto? Então, eu não, né? Tudo que está no princípio vital, eu também venho a inteligência para mim? Ele fala, a espiritualidade responde, não, pois as plantas vivem e não pensam. Só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então a inteligência, ela está separada da matéria. Tanto que quando nós desencarnamos, o espírito continua com a sua inteligência, com o seu conhecimento, certo? Se fosse assim, então, se o princípio vital desse a inteligência, as plantas falariam, né? Os animais falariam a nossa língua, né? Porque eles falam, mas falariam a nossa língua, né? Eles têm o princípio vital. E eu gosto também de frisar também com a questão dos animais, para a gente diferenciar dos seres humanos, que os animais, eles têm nós temos o princípio inteligente, certo? Nós temos o princípio, é o que nos diferencia. Eles têm instintos que se assemelham à inteligência, mas eles não têm a inteligência. Por quê? Porque eles não têm a simples capacidade de se reconhecer como um ser. Certo? Vocês já pegaram, pode fazer um teste. Quem tiver animalzinho, né? Pega um espelho lá. O animal vai olhar o espelho, ele vai olhar para ele vai arrumar aqui e tal. Não, porque ele não se reconhece. Né? Ele acha que é um outro ser. Ele não tem a consciência de si. Ele sabe, né? Ele tem raciocínio, mas não inteligência. Ó, as diferenças que a gente tem que separar. Ele tem o raciocínio, ele pensa, ele age por instinto, né? Porque tem muitos animais que agem por instinto. O que seria o instinto? O instinto é algo que surge já sem você pensar. Sem eu utilizar do meu pensamento, eu tenho o instinto. Né? Se eu pegar aqui uma caneta e jogar aqui, você vai fazer assim, não vai? Você vai se afastar. Você pensou para fazer isso? Não. Você agiu por instinto. Porque você já pensou se eu tivesse que pensar? Olha, está vindo uma caneta, será que vai acertar em mim? Qual o lado que eu vou? Para o esquerdo, direito, ou vai passar... Até você pensar nisso, já acertou, já foi. Não é assim? O instinto serve para isso. Ele serve para proteger as situações que eu estou passando, né? O homem, no início da sua cadeia evolutiva, ele agia mais por instinto, né? E não pensava muito, utilizava mais as situações, se funciona aqui, faz ali, como os animais fazem. Se a gente for pensar o instinto, vamos pensar numa criança. Acabou de nascer o bebezinho. Alguém chega para ele, pega um livro e fala assim, olha meu querido, isso é o seguinte, você vai mamar, você vai colocar a boca ali, né? Você vai criar uma sucção, que você não vai fazer muita força, né? E aí na hora que você fechar todo o lábio no local, o leite vai sair facinho, sem problema. Alguém explicou para ele? Como é que ele mama? Por instinto. Porque ele sabe que encostando ali, né, o instinto dele vai determinar que ele está ali, e ele vai tirar. Ele chora, né, por instinto. Depois ele vai aprendendo, né? Até a fala, nós falamos no começo por instinto, imitando o outro. Certo? A mamãe chega e fala assim, você quer água? E dá. Quando ele começa, aí ele entra
a inteligência misturada ao instinto. Ele fala, peraí, se isso aqui é água, então se eu falar água, imitar o som que aquela pessoa está fazendo, vai ser aquilo que eu quero. E é aí que a gente aprende a falar. Certo? Não é legal a gente começar a entender, então? Então, os bebês, as crianças, nascem por instinto. Quando um urso vai hibernar, ele não tem uma folhinha lá na caverna dele, colocando assim, ó, inverno, aí ele tem um xizinho aqui, hoje eu vou começar a dormir. Não é assim. O instinto dele determina a mudança climática e aí ele hiberna. Os pássaros migram por instinto. Também não tem. Não tem folhinha, não tem relógio. É a natureza que faz as nossas ações trabalharem por instinto. Tá? Então, quando ele vai explicando aqui, ó, tem outra parte interessante que ele fala aqui da inteligência. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhe dá o pensamento, a vontade de atuar. Aliás, a inteligência, se você for ver a definição dela, é vontade de atuar. A consciência de que existam e de que constituem uma individualidade cada um. Então, eu sei que eu sou um ser individual. Eu sei quem eu sou. Se eu olho no espelho, se eu vejo uma foto, eu sei que eu estou ali. Eu estou ali. Então, eu tenho uma consciência da minha individualidade. Assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de provarem as suas necessidades. Pode distinguir assim, primeiro, os seres inanimados constituem só de matéria, sem vitalidade, nem inteligência. São os corpos brutos. Os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém distintos de inteligência. E os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mesma e mais um princípio inteligente que lhe outorga a faculdade de pensar. Então nós somos esses seres. Apesar que às vezes a gente vê pessoas que você fala assim, eu não acredito que este aqui é um ser humano, né? Mas sim, ele também tem capacidade de pensar, né? Ele também tem essa capacidade. Às vezes ele não renega totalmente, mas ele também tem. Então esta é a questão da inteligência, essa que nos diferencia dos outros seres aqui no nosso planeta. Volto a frisar, os animais têm este pensamento, eles pensam, mas não conseguem ter um princípio inteligente totalmente formado a ponto de criar a sua individualidade e criar algo novo. Certo? O animal ele faz, geralmente, o que ele aprende, o que lhe é passado, mas ele não cria. Esta é a questão interessante que a gente tem que entender. Aí ele continua aqui, ó. Qual é a fonte da inteligência? A espiritualidade. Já falamos. A inteligência universal. Então, a inteligência de tudo que está aqui em volta é a nossa fonte. Então, aí ele continua. Pode-se ainda dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e as assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Olha o que Kardec está perguntando. Posso dizer então que se existe uma inteligência universal, eu vou lá